Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo sempre neste canal Minutos com Jesus, o canal onde nós falamos de Jesus, falamos sobre Jesus, porque falar de Jesus é diferente de falar sobre, né? Então, falar de é ter as experiências com Jesus, né? Se você quer ter experiência com Jesus, é muito fácil, é muito simples. É só você, né, se arrepender dos seus pecados, confessar o Senhor Jesus, passar a servir o Senhor Jesus e pronto, você passará a ter as experiências com Jesus, porque Ele é fiel e verdadeiro. E eu vou falar aqui hoje, né, o destaque que eu quero dar, eu vou dar um destaque conjunto de praticamente 4 versículos, ainda do capítulo 1, bem no começo. Capítulo 13, versículo 13, né, capítulo 1, 13, 14, 15 e 16, que fala exatamente das, da, da pessoa de Jesus. Fala quem é Jesus. Aqui nós vamos entender como que João pôde dissertar e escrever o que ele estava vendo, né? Que era a pessoa de Jesus lá no céu, aonde ele foi arrebatado em espírito, conforme ele diz nos versículos anteriores, né? E você vai entender quem é essa pessoa de Jesus. Tem umas características aqui que é extraordinariamente lindas. Vamos ler o 13 então. E no meio dos 7 castiçais estava um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. No 14 diz: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. No 15 diz: E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a voz de Jesus, né? Como a voz de muitas águas. Vamos entender tudo isso. E o 16, para fechar, diz: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca uma aguda espada de 2 fios, ou 2 gumes, né, conforme está em outras versões, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Vamos esclarecer passo a passo aqui então. O primeiro ponto é filho do homem. Então, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem. Então, no meio, em cada cena do Apocalipse, a gente pode notar, né, Cristo sempre aparece como uma figura central, sempre no meio. Ele é visto no meio como 7 castiçais de ouro, no meio da igreja de Éfeso, em uma nova visão lá no 2.1, né, que a gente ainda não passou, no meio do trono, no meio do trono novamente numa visão posterior em 7.17. Então, isso vai demonstrando, na verdade, a pessoa de Jesus, ela está sempre no centro. E, de fato, Jesus é o centro da própria Bíblia, né? A gente sabe disso e você também vai entender isso, né? Então, como filho do homem, esse título era que frequentemente é aplicado à pessoa de Cristo, lembra sua humanidade, conforme está em João 1,14. E aparece isso 79 vezes na Bíblia. Isso no Novo Testamento, praticamente uma exclusividade, né, dessa passagem. E 22 vezes no livro de Apocalipse. Em Ezequiel, por toda a extensão do livro, a frase empregada por Deus 91 vezes, esse título, o Filho do Homem, está em João 3,13, havia se tornado uma figura messiânica mais corrente. Né? Motivo porque um exame dos textos evangélicos permitem, né, quase sem possibilidade de erro, proferir que, ao designar Filho do Homem, o Senhor Jesus escolheu esse título, evidentemente, ele mesmo escolheu, né? Porque ele falou dele como Filho do Homem, é menos comprometido pelo nacionalismo judaico e pelas esperanças bélicas. Interessante isso, né? Havia também uma esperança judaica do homem nos últimos tempos, conforme está em Romanos e tal. Mas vamos então, filho do homem é uma característica que próprio Jesus se deu, né? Deu a ele. E
vestido até os pés. Você imagina aquela vestimenta longa, né? Essa visão inicial que João recebeu, na verdade, referia-se à graça pastoral de Cristo, mas não se referia à graça pastoral de Cristo, mas à sua autoridade judiciária, né? É tipo aquela roupa de um togado, né? Parece uma toga, mas assim, é por isso que o Apocalipse deve ser visto como o livro do juízo também. É o livro da esperança, das boas-aventuranças, mas é o livro também do juízo. Tanto que nós vamos ver aí o juízo, né, do trono branco, nós vamos ver o tribunal de Cristo, entre outras passagens que se referem a juízo, ou a juízo também. Muito bem. E indo agora para a parte dos cabelos, que está no 14, o versículo 14, cabelos brancos como a lã, como a neve, tal, tal. Então a cabeça de Jesus, imagine, aqueles cabelos brancos, lindos, né? Longos. Você deve observar como as escrituras são proféticas e se combinam entre si em cada detalhe. Por exemplo, o Senhor Jesus é o filho do ancião de dias, né? E por cuja razão deve ter a mesma natureza do Pai. Ancião de dias do Pai, né? Assim, o texto, em um foco, é similar à passagem de Daniel 7:9. Então, eu continuei, como está dito lá, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Imagine. Ele, Jesus, é aquele que morreu com 33 anos de idade, você lembra, né? O que está dito nas Escrituras. Depois de levar os nossos pecados na cruz e suportar uma eternidade de dores ali na cruz por nós. Então, tem cabelos brancos como a neve. Esse, entre o povo de Deus, a coroa de honra são as cãs, né? Conforme está em Provérbios 16:31a, fala disso, né? Do idoso e tal. Certamente a alvura da cabeça e cabelos de Cristo provém, em parte, da intensidade da glória celestial. Que o branco é quase uma luz, né? Ele se transforma em luz que praticamente é difícil de olhar com o olho humano, né? Com o olho nu, que a gente diz. Então essa é a natureza dos cabelos, são tão brancos, tão lindos, que é quase impossível da gente ver, né? A gente só não pode ver, na verdade, a glória de Deus. Mas nesse caso a gente percebe a brancura, a beleza dos cabelos de Jesus. E os seus pés, semelhante ao latão reluzente. Interessante, né? No verso 11 desse capítulo que nós lemos, encontramos Jesus vestido de uma vestimenta talar, né? Em sua veste aí, até os pés, que a gente citou, mas não os cobria, não cobria os pés, né? De outra forma, não teria visto as marcas dos cravos também nas mãos do Senhor. Então ele estava vestido com uma linda roupa do grande sumo sacerdote, que é Jesus, né? Os vestidos se tornaram brancos como a luz. Mateus 17:2 a gente pode ver isso. João enfatiza também que estes pés reluziam como se tivessem sido refinados numa fornalha. Imagine a beleza disso. Então ele passou pela fornalha do sofrimento e foi provado no fogo do juízo de Deus. Isso tem várias passagens também, mas Lucas 22:44 nós podemos ver isso. Hebreus 5:7 e assim por diante, né? Então, os pés de Jesus deve ser uma maravilha, né? Eu fiquei imaginando aí, então, aqueles pés reluzentes, né? E a sua voz, como a voz de muitas águas. Aqui, em sentido literal, o Apocalipse é o livro de grandes vozes e são elas que trazem as mensagens. Tem inúmeras passagens, hein? Pelo menos umas 20, mas em sentido similar, a sua voz do anjo, em Daniel 10:6, se assemelhava a de uma multidão. O barulho, né? Deve ser um barulho muito interessante. Nada parecido com os barulhos aqui da Terra, né? É um barulho sobrenatural mesmo. Tal como aqui a voz de Deus
em Ezequiel 43:2 é como a de muitas águas, o que se repete nesse versículo. O autor continua atribuindo o sentido da voz à pessoa de Cristo como aquilo que o próprio Antigo Testamento marcava, né? Dizia acerca de Deus Pai. Em Apocalipse 14:2 também nós vamos ver essa repetição, né? O simbolismo da figura da voz como a voz de muitas águas, ao que é adicionado um grande trovão naquele versículo lá. Então, nós vamos perceber que a voz de muitas águas é uma voz maravilhosa, uma voz linda, uma voz acolhedora. E agora nós vamos falar por último, para fechar, sobre as 7 estrelas e da sua boca, né, que saiu uma aguda espada de 2 fios, e sobre o rosto também. Na sua destra, 7 estrelas. 2 pontos importantes devem ser analisados aqui nesse ponto, né? As 7 estrelas e o rosto do Filho do Homem. As 7 estrelas, existem várias interpretações, dentro do que 2 delas são aceitas no campo teológico e a segunda sem muita hesitação nossa. Bom, pode ser, as 7 estrelas pode ser anjos, né? Pode ser, eles chamam de os 7 anjos das igrejas, né? Porque ele manda enviar as cartas ao anjo da igreja tal, né? De Éfeso, de Filadélfia e tal. Então, esse anjo é o anjo que pastoreava a igreja, provavelmente. Então, por isso que são chamados 7 estrelas. E os 7 castiçais são as próprias igrejas, às quais ele pediu para João enviar estas cartas. Tá bem? Então, e o seu rosto, para finalizar, era como o sol. As igrejas são castiçais, conforme eu disse, né? Seus ministros são as estrelas, mas Cristo é o sol. Olha só que interessante. Isso, quando se olha para a figura da igreja, Cristo é a cabeça, né? Isso, Cristo é o sol, lá em Malaquias 4:2 a gente vê isso. Então, ele é para o mundo moral o que o sol é para o mundo físico. Veja essa correlação, né? Essa analogia. A luz do rosto de Jesus Cristo é tal que na Nova Jerusalém, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Cordeiro é a própria lâmpada. Está lá em Apocalipse 21:23. No contexto geral, né, do significado do pensamento, o rosto dos justos resplandece como o sol. Mateus 13:43. Olha só. Então nós vamos ganhar, com certeza, a semelhança de Jesus, né? Porque nós fomos criados conforme a semelhança de Deus e voltaremos a ser a semelhança dele, né? Porque por enquanto nós não temos o caráter de Deus, não somos, né, santos como Deus é, né? Mas seremos em nome de Jesus. E que também sucede no caso dos anjos, conforme está em Apocalipse 1:10. Vou finalizar aqui para não ficar longo, mas então essa é a pessoa de Jesus. Jesus é o sol da justiça, né? Jesus é o sol que ele próprio iluminará a nova Jerusalém, não precisará de luz artificial, porque ele será a luz natural, a minha e a tua luz, tá bom? Finalizando, Deus abençoe, que você possa compartilhar com quem você ama e até a próxima.